Olá, como vão? Meu nome é Reinaldo Alan Rocha e por graça e misericórdia de Deus sou pastor evangélico. Como vocês podem ver no título do vídeo, iremos falar sobre criação versus evolução. O assunto é extenso e não tenho a pretensão de falar de tudo. Irei me pegar somente no que diz respeito ao início da vida na Terra. Os cientistas dizem que a vida começou na Terra há milhões de anos atrás. Já os teólogos, alguns teólogos, dizem que a vida começou na Terra há um pouco mais ou um pouco menos de 6.000 anos. Como podemos ver, existe um abismo profundo de informações. Milhões de anos para alguns poucos mil anos. Desde já quero deixar bem clara a minha condição de criacionista. Eu creio que Deus fez todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todavia eu sou levado a concordar com os cientistas quando dizem que a vida começou na Terra há milhões de anos atrás. Quando falamos que a teologia diz determinada coisa, estamos falando a verdade que a Bíblia diz essa determinada coisa. E a Bíblia não diz que a vida começou na Terra há alguns poucos mil anos, muito pelo contrário. Ela diz que a vida começou na Terra há milhões de anos atrás. Às vezes, existem algumas informações na Bíblia que são como aquelas letras miúdas ao rodapé de uma página, muitas das vezes passam desapercebida, mas o fato de não termos visto não quer dizer que não estejam lá. Claro que se estou gravando esse vídeo, que eu tenho base bíblica, eu não estaria gravando se não tivesse uma base bíblica. Mas para agregar valor, iremos falar sobre algumas outras coisas, para que fique compreensível a cada um de vocês que estão nos assistindo, ok? Iremos falar sobre Deus, né? Sua existência, processo natural e indícios também chamado provas circunstanciais. Existe um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Eu costumo dizer para as pessoas que a Bíblia fala de tudo e explica tudo. Eu costumo até dizer que a Bíblia fala do que não fala e explica aquilo que ela não explica. No livro de Deuteronômio 29, ela nos fala assim, que as coisas encobertas são para o Senhor, porém as reveladas são para nós. Ou seja, aquilo que está oculto, aquilo que não está evidente, aquilo que não está notório, essas coisas, essas informações são para Deus. Ao contrário, aquilo que está patente, aquilo que está notório, aquilo que está evidente, essas informações são para nós. Logo, ela fala do que não fala e explica até mesmo aquilo que não explica. Quando falando da pessoa de Deus, no livro de Salmos 80, versículo 2, esse texto ele diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, Deus existe sempre, sempre existiu e sempre existirá. Eu sei que é um pouco complicado, como assim Deus existe sempre? Mas essa é a condição de Deus, né? Deus sempre existiu. E o interessante é que, como Deus sempre existiu, digamos assim, se pudéssemos voltar no passado, sei lá, 1 trilhão de anos atrás, o que Deus fazia? Ele já existia. E se pudéssemos voltar no passado, 1 trilhão vezes 10 trilhões de anos atrás, o que Deus fazia? O que Ele pensava? Ou seja, existe uma gama gigantesca de informações que nós não temos. Não é? Tudo que sabemos, mesmo no campo religioso ou no campo secular, toda informação da humanidade é como um grão de areia em meio ao deserto, como uma gota de água em meio ao oceano. Existem muitas informações das quais nós não temos acesso e nem temos a capacidade para assimilar todo esse conhecimento. No Evangelho de João 21, 25, ele diz: e ainda muitas outras coisas das quais Jesus fez, e cuido se cada uma delas fossem escritas, nem todo mundo poderia conter todos os livros que se escrevessem. O Senhor Jesus, mesmo no seu ministério terreno, em 3 anos e meio, de tudo aquilo que ele produziu, o que está na Bíblia são alguns poucos exemplos. Jesus fez muito mais daquilo que está escrito na Bíblia. E o próprio apóstolo, o próprio discípulo, ele diz que se tudo que Jesus fosse escrito, ele cuida que nem todo mundo poderia conter todos os livros. Já pensou se a Bíblia tivesse, sei lá, o tamanho de um estado? Como compreender, como conseguir ler, como conseguir obter a informação que está ali, né, se fosse algo gigantesco? Então tudo que está escrito na Bíblia é para nosso conhecimento, é para nosso proveito e na medida correta daquilo que nós precisamos. Então precisamos entender que existe uma gama
gigantesca, uma gama muito maior do que aquilo que está escrito, do que aquilo que está revelado. Existe uma gama gigantesca de informações das quais nós não temos acesso. Então, precisamos compreender que o que está escrito é para o nosso conhecimento, e tudo isso que está escrito é apenas a ponta de um iceberg gigantesco de informações que ainda poderemos ter. Como falamos para vocês, no livro falamos sobre processo natural, né? Eu queria falar sobre processo natural com vocês. Quando Deus começou a criar todas as coisas, Ele criou tudo através de um processo sobrenatural, né? E haja, e aconteça, e haja sol, e haja luz, e haja terra, e haja mar, e haja terra, porções secas. Criou toda a vegetação de uma forma sobrenatural, criou o homem de uma forma sobrenatural. Mas existe o processo natural, né? Por exemplo, uma pessoa tem um grão de milho e ela vai e semeia esse grão. Ora, ela não volta no dia seguinte esperando encontrar uma planta crescida, cheia de espigas. Existe um processo para que isso venha acontecer. Ela vai semear, aquele grão de trigo vai germinar, vai morrer, vai crescer uma mudinha, e com o tempo aquela planta vai crescer até que ela venha dar seu fruto. O fato de chamarmos isso de processo natural, isso não exclui Deus desse processo, né? Deus é Deus do processo sobrenatural e do processo natural, né? O diamante, ele é um carvão que, em meio aquecido a temperaturas altíssimas, em milhões de anos, ele vem a se transformar num diamante. É um processo natural, mas que não exclui Deus. Deus tinha ciência que isso ia acontecer, né? Mesmo porque o carvão, ele precisa da terra, ele precisa do seio da terra, ele precisa das altas temperaturas para que ele se transforme em diamante. E Deus produziu todas essas coisas. Então precisamos entender que o processo natural tem a ciência de Deus, tem a intenção de Deus. Não só o processo sobrenatural é regido por Deus, mas o processo natural também é regido por Deus. E a outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é com respeito a indícios, também chamado de provas circunstanciais. Digamos que, infelizmente, um homem resolva invadir um escritório para roubar um cofre, e ali ele não usa luvas e tenta arrombar com a sua mão, e se corta e deixa cair um pouco do seu sangue. Quando a polícia investigativa vier fazer a investigação ali, eles vão encontrar as digitais desse homem, vão encontrar o DNA desse homem no seu sangue. Nós não precisamos de nenhum vídeo gravado com a imagem dele, nem de nenhuma testemunha ocular para entender que aquele homem, ele fez aquele determinado crime. Essas provas são o suficiente para provar que ele esteve no local do crime. Isso se chama indícios, provas circunstanciais, né? Eu não sei se vocês lembram daquele terrível caso em que duas crianças se perderam na floresta e tiveram que achar o caminho deixando apenas cair migalhas de pão. Brincadeira, apenas um conto de fadas, uma historinha infantil. No entanto, vamos usar essa situação. Se porventura adentrasse numa floresta e ali encontrasse migalhas de pão, eu poderia atestar com toda certeza de alma, sem medo de errar, que ali esteve um ser humano. Eu não preciso de nenhum vídeo, eu não preciso de testemunho ocular, eu não preciso de pegadas, eu não preciso de nenhum outro tipo de indício. Somente aquelas migalhas de pão me iriam dar certeza absoluta que ali havia um ser humano. Poderia ser homem, poderia ser mulher, poderia ser adulto, ser uma criança, não importa, mas ali teve um ser humano. E por que eu poderia atestar isso? Porque o pão é um processo humano. Para você poder fazer pão, você precisa esfarinhar o trigo, fazer farinha, amassar, levar ao fogo para cozinhar. Então, ou seja, a fabricação do pão é um processo humano. Eu não preciso encontrar mais nada. Encontrando as migalhas de pão, eu posso ter certeza absoluta que ali havia um ser humano. Isso se chama indícios, provas circunstanciais. Agora vamos ao texto que eu falei no início desde o início da gravação. No livro de Gênesis, versículo 14, o Senhor disse para Noé: faze para ti uma arca de madeira e a betumarás por dentro e por fora. Betume, também chamado de graxa, piche, nada mais é do que petróleo. E nós sabemos que o petróleo é um composto orgânico. Ele é feito por animais e vegetais, né? No passado dizia-se que era feito pelos grandes dinossauros, e até o pode ser, mas também chegaram à conclusão que pode ser micro-organismos
algas marinhas, crio, ou seja lá o que for, mas não importa, sendo de animais gigantescos ou de animais minúsculos ou microscópicos, são seres vivos. E a partir disso, desse composto de seres vivos, é que o petróleo passou a existir, e isso leva milhões de anos. Ora, se quando Noé estava betumando a arca e ali já havia petróleo, isso indica que há milhões de anos atrás existiam outros seres vivos, existia matéria viva. Eu quero deixar bem claro que algumas pessoas podem pensar assim: pastor, o senhor está querendo desacreditar a Bíblia? De modo nenhum. Eu creio na Bíblia como ela é, desde Gênesis a Apocalipse. Eu creio em tudo que está escrito na palavra de Deus. Mas não podemos ser cegos e ignorar os indícios. Alguém talvez diga assim: pastor, mas e se o petróleo não for um composto orgânico? Tá, tudo bem, vamos levar por esse lado. Como ignorar as ossadas, os fósseis dos dinossauros? Centenas de fósseis, centenas de esqueletos de animais gigantescos que nós sabemos que não conviveu junto com Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam no mundo, esses animais gigantescos já não existiam mais. E não podemos ignorar os ossos, não podemos ignorar toda aquela informação desses ossos e simplesmente dizer que não existiram. O fato de ter vida antes da criação do Éden não faz com que a Bíblia seja mentirosa, não faz com que Deus não seja Deus. Muito pelo contrário. Eu acredito que antes da criação do Éden, Deus fez algum tipo de criação ou parecida com o que nós temos. Deus fez todo um processo vegetal, de florestas, Deus fez todo um processo de animais. E assim como aconteceu no dilúvio, né, onde o dilúvio veio e Deus salvou Noé e sua família, eu acredito que tenha existido algum sistema de vida anterior à criação do Jardim do Éden. O fato de Deus não revelar, o fato de Deus não falar sobre isso, não quer dizer que ele não tenha existido, e Deus não tem obrigação de nos dar satisfação de nada do que ele faz, ou de nos contar todas as minúcias daquilo que ele faz. Deus é Deus e pronto. Mas não podemos negar a existência de vida antes do Jardim do Éden. E como eu falei, o fato de chegarmos a essa conclusão, não estamos desmerecendo a Bíblia, não estamos dizendo que a Bíblia é mentirosa. Mais uma vez eu quero deixar bem claro, eu acredito na Bíblia de ponta a ponta, desde Gênesis a Apocalipse. Eu acredito em tudo que ele está escrito, mas acredito também que houve vida antes do período adâmico, antes da criação, antes de Adão e Eva, houve vida. Hoje, praticamente já desde muito tempo, a humanidade ela é quase dependente do petróleo, né? Se hoje simplesmente nós terminássemos com todo o petróleo no mundo, o mundo entraria num caos. Será que Deus sabia que no futuro o homem iria fazer uso do petróleo? Claro que Deus sabia. Será que Deus criou todo um sistema de vida para depois destruir, para que no futuro distante todo aquele material orgânico viesse a ser sedimentado debaixo do seio da terra e viesse a ser transformado em petróleo? Talvez sim, por que não? Já que para obter petróleo você precisa de matéria orgânica. Será que Deus criou todo o sistema de vida para que no futuro, quando fosse criado o Jardim do Éden, quando o homem viesse de certa forma a dominar sobre a terra, ele pudesse usufruir do petróleo? Eu acredito que sim. Alguém também pode dizer assim: mas pastor, o senhor acha que houve vida humana antes disso? Eu acredito que não. Porém, Deus o sabe. Você estava lá, eu estava lá, alguém viu alguma coisa? Eu não sei. Deus pode ter feito algum tipo de ser humano nessa época, nesse período? Pode. Não pode? Deus o sabe. Se houve forma humana ou não nesse período? Eu não sei e diria que não. Diria que não. Mas que houve formas de vida nesse período, houve. E isso não desmerece Deus. Deus continua sendo Deus. E nesse momento eu digo para você que é cientista, para você que tinha dificuldade de acreditar na Bíblia, porque dizia, ora, claro que a vida não começou há alguns poucos mil anos, a vida começou na Terra há milhões de anos atrás. Eu te digo, a vida começou há milhões de anos atrás, mas só tem um Criador, só tem um Senhor, só tem um que formou todas as coisas. E a vida não é fruto do acaso, a vida é criação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado pela atenção de todos. E a paz do Senhor.